teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça, o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça, o teu poder. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos por este dia. Eu te peço, Espírito Santo, nos dê sabedoria. Coloque as palavras certas na nossa boca. Palavra de fé, de ousadia, de intrepidez. E de forma alguma nos deixe falar nada que nos leve à incredulidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu bem. Seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, segunda a sexta, 7 da manhã. A gente ferve aqui, a gente ferve, buscando fé e alta performance para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Seja muito bem-vinda, já vai enchendo de cafezinho aí. Já pega aqui, espalhe amor com força, como disse Camila, espalhe amor com força. Encaminhe para as tuas amigas que precisam participar deste clube, que precisam ver a força de uma comunidade, que precisam muito não é regularizar, mas que precisam muito arrumar a visão sobre si mesma, sabe? Ter uma autoimagem de acordo com o que Deus tem sobre ela e não com o que ela tem ou com o que o mundo tem. Então encaminhe para tua amiga, chame ela para participar conosco e vamos começar o nosso clube. Hoje tá muito bom, como sempre. Essa semana nós estamos falando, o tema de hoje é autoimagem. E no texto base da nossa semana, o texto base que nós estamos estudando é Números 13. Então, para quem vai abrir a Bíblia, abra a tua Bíblia em Números 13 e já comenta aqui, eu quero saber quem leu a Bíblia, coloca aqui, eu li. E se você não leu, misericórdia, a sabedoria que você precisa está na Bíblia. Mas não na leitura a Bíblia, gente, de uma vez no ano. Não na leitura de Bíblia de quando você vai à igreja no domingo, não. A leitura de todo santo dia. Todo santo dia você lê a Bíblia. Você vai ver que você vai se tornar uma mulher mais forte, mais perseverante, uma mulher muito mais emocionalmente preparada, uma mulher sábia para tomar as decisões certas, uma mulher próspera. Tudo isso a gente encontra na Bíblia. Ok? Bora começar? O tema da live de hoje é: fale o que você acredita e não o que você está vendo. Fale o que você acredita e não o que você está vendo. Olha só, o texto que nós vamos ler é Números 13, versículo 30. Diz assim, ó: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vocês imaginam? Eu consigo ver. Gente, eu não sei, na minha visão, não sei se vocês têm essa mesma visão. Na minha visão, parece assim uma galera reclamando, murmurando, chorando, sofrendo. E aí Caleb chega assim: Eia! Sabe? Sobe numa pedra e diz: Eia! Oh! Ei! Gente! Psh, oh! Presta atenção aqui. Essa é a imagem que eu consigo ver desta cena. E aí um pouquinho depois, no capítulo 14, Caleb diz assim, ó: Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Gente, olha só. Caleb e Josué e todos os outros 10 espias, eles viram diferente, gente. Eles viram, os gigantes que eles viram era menorzinho. Caleb viu alguém menorzinho, por isso ele pegou e falou assim: olha, nós vamos possuir a terra. A imagem que eles viram era diferente? Não. Mas Caleb falou do que acreditava e não do que os olhos dele estavam vendo. Caleb fez calar a voz da incredulidade. Quando Caleb fala assim: eia! Vocês estão aí, minha gente? Quando Caleb diz assim, ó, eia! Ele tá falando assim, gente, psiu, psiu. Caleb fez calar a voz da incredulidade, a voz da murmuração, a voz da reclamação. E hoje eu te falo, quais as vozes que a gente precisa calar aqui no nosso interior hoje? Quais as vozes da incredulidade que nós estamos ouvindo à nossa volta? A gente precisa tomar uma decisão de calar essas vozes. Porque senão nós seremos impactados e desmotivados tanto quanto este povo. O povo se entristeceu, se desmotivou, começou a murmurar por causa da voz da incredulidade dos 10 espias que chegaram falando. Cala as pessoas que estão falando que você não consegue, que você não pode, que você é pequena, que você não vai dar certo, que você é muito velha, que você é muito nova, que você não é boa disso. Cala a voz dessas pessoas. Pare de ouvir essas pessoas. Pare de ouvir quem você não deveria ouvir, pelo amor de Deus. Mas Ari é minha mãe, de verdade. Com todo o respeito do meu coração, com todo o respeito que eu tenho pela minha mãe, que eu amo de paixão. E eu, minha mãe e minha irmã, nós somos muito grudadas. Mas nem tudo que minha mãe acredita é o que eu acredito. Nem tudo. E com todo o respeito que eu tenho por ela, eu falo: mãe, isso é uma opinião tua, não minha. E com todo amor e carinho, eu não fico ouvindo coisas que eu não acredito. Coisas que vão me abalar, coisas que vão me desmotivar. De verdade, gente. Então não importa quem é. E você não precisa ser grossa, você não precisa ser chata, você não precisa ser mal educada de forma alguma. Mas o limite quem impõe é você. Se você está ouvindo fofoca, se você está ouvindo incredulidade, se você está ouvindo a tua família falar que você não vai dar certo, a culpa não é da tua família que está falando, a culpa é tua, que está perdendo o teu tempo ouvindo. Cadê os sapatos? Que subam os sapatos, as sapatadas do amor, que subam aí. Ontem nós batizamos aqui, não é chinelada, é sapatada agora, porque a gente gosta de escarpão. Que subam as sapatadas do amor. Gente, cala a voz da incredulidade. Se você continuar ouvindo as pessoas falando que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é boa, de verdade, você vai acreditar no que não deveria acreditar.
Essa doeu, hein? Essa doeu. Oh, meu Deus. É com amor, gente. Porque a gente não para entender. Olha aí a Dri que colocou o nome, que batizou o nome das sapatadas. Dri já teve sapatada hoje. De verdade. Sabe? A decisão de não ouvir é minha e é tua. Não é de quem tá falando. Quem tá falando vai continuar falando. Eu, Ariane, não posso perder tempo, não posso emprestar os meus ouvidos para a incredulidade. Eu tenho que ser como Caleb, e de uma forma figurada, tá, gente? De uma forma figurada, eu tenho que ser como Caleb. Eia! Tipo assim, gente, chega. Da minha vida, quem sabe sou eu. O que eu consigo, quem sabe sou eu. O que eu dou conta, quem sabe sou eu. O que eu posso, quem sabe sou eu. Se a tua família tá falando mal de você, se a tua família tá falando que você não vai dar certo, de verdade, errado não tá. Errada tá você que tá prestando atenção nisso. Errada tá você que tá perdendo o teu tempo ouvindo isso. Mas, Ari, são pessoas que eu amo, de verdade. Você não vai deixar de amar. Você só não vai perder teu tempo ouvindo isso. Por quê? Porque isso vai influenciar os teus resultados. Assim como imagina a tua alma, assim é. E se você imagina que você não dá conta, que você não pode, que você não consegue, como que você tem essas imaginações, gente? É igual assistir filme de terror. Eu tenho pesadelo se eu assisto filme de terror normalmente. Por quê? Porque eu deixei aquilo entrar pelos meus olhos e aí a minha imaginação fica daquele jeito. A mesma coisa é isso. Você começa a imaginar que você não pode, que você é pequena, que você é fraca, a partir do momento que você vê, que você ouve as pessoas falando isso de você. Então não pare para ouvir quem tá falando incredulidade. Cale a voz da incredulidade. Seja lá quem estiver falando. Seja lá quem estiver falando. Pode ser o Papa. Quem for, não empreste os seus ouvidos para isso. E aí, ao mesmo tempo que eu estou calando a voz da incredulidade, que é uma obrigação minha, ok? Não é, ninguém vai deixar de falar. Ninguém vai deixar de falar de mim. Ninguém vai deixar. Ninguém vai deixar. Eu tenho que mudar. Então, quando eu calo a voz da incredulidade, ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer, gente? Falar do que eu acredito, não do que eu tô vendo. Caleb, ele foi falando de uma forma tão linda, ele foi falando, eia, subamos e possuamos a terra, porque prevaleceremos contra ela. Aos olhos de Caleb, gente, ele não era louco. Aos olhos de Caleb, tinha condições deles prevalecerem. Eles eram mais fortes do que aqueles gigantes? Claro que não. De forma alguma, mas ele acreditava e ele estava declarando que ele acreditou, não no que ele viu. Ele estava declarando no que ele... Gente, por isso a importância de ler a Bíblia todo santo dia. Quando eu leio todo santo dia, eu vou declarar, eu vou me encher, eu vou falar do que eu acredito, do que tá aqui, das promessas de Deus. Deus havia prometido para Caleb, olha, eu vou te dar a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Essa era a promessa de Deus. Era isso que Caleb estava declarando. Caleb não estava declarando os gigantes, não estava declarando a força do inimigo, não estava declarando nada disso. Aí voltando para nossa realidade, o que você tem falado? Você tem falado que você é incapaz? Você tem falado que você não estudou o suficiente? Você tem falado que você não consegue? Você tem falado que você não é bonita? Você tem falado que você está gorda? Você tem falado que o teu marido, que você não é insuficiente, mas que tipo assim, você não merece o teu marido porque teu marido é mais bonito do que você? Porque hoje você está desleixada? O que tem saído da tua boca, meu bem? Que você tá passando dificuldade financeira? Que o teu dia é triste? Que a tua vida é difícil?
Eu tenho uma pessoa lá no meu trabalho que, assim, a todo tempo eu falo pra ela, misericórdia, mulher. Sabe, tua vida não tem como ser boa. Por quê? Porque ela fala assim, chefa, não tem como tá bom. Vem os desafios, vem as dificuldades normais do trabalho que acontece. E aí ela sempre fala, não tem como tá bom. Não, só vai de mal a pior, não tem como tá bom. É isso que você tem falado? Não tem como tá bom? Tá muito difícil, você não vai conseguir, tua vida tá ruim, você tá cheio de dívida? Qual tem sido a tua declaração? Você tá declarando, meu bem, o saldo negativo da tua conta? Isso não quer dizer que você não tem que ter conhecimento da tua realidade, do teu saldo. Mas também você não precisa ficar falando que você é miserável. Você não precisa ficar falando que você é uma devedora. Você não precisa ficar falando que você não dá conta. Pelo amor de Deus. Declare o que você quer, declare o que você deseja, declare os teus objetivos, declare a promessa de Deus sobre a tua vida e não a dificuldade que você está vendo hoje. E não o desafio que você está vendo hoje. Muda teu foco, meu bem. Para de focar em você. Foca nas promessas de Deus. Aí Caleb vem e fala assim, olha, gente, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar aquela terra. Ele fala assim, ó, como pão os podemos devorar. Presta atenção. Como pão você vai devorar essa dificuldade? Como pão você vai devorar essa situação? Como pão você vai devorar esse desafio que está diante de ti, meu bem? Porque Deus é contigo. Porque a promessa de Deus não é promessa de Deus que você fique passando dificuldade financeira. Não é promessa de Deus que você seja inferior aos outros. Não é promessa de Deus que você tenha uma saúde ruim. Não é promessa de Deus isso. É promessa de Deus que você tenha uma vida e vida em abundância. E vida em abundância de verdade, não é passar necessidade. Vida em abundância não é administrar escassez. As minhas mentoradas sabem de cor salteado que eu falo isso para elas. Administrar escassez não é para mim, nem para você. Não é. Escreve aqui se essa mensagem tá tocando em você, se você acredita nisso, se você a partir de hoje vai parar de declarar incredulidade, se você a partir de hoje vai calar a voz da incredulidade, não só sua, mas dos outros também. Escreve aqui, eu vou possuir. Você vai possuir, meu bem, seja lá o que for. Você vai possuir uma vida financeira estável, você vai possuir um casamento abençoado, você vai possuir uma saúde de ferro. Não sei qual a promessa de Deus para ti, mas uma coisa eu sei. A promessa de Deus para ti é muito maior, é muito melhor e é com certeza muito mais confiável do que você está vendo hoje. Com certeza é muito mais confiável. Acredite de verdade. Mas para acontecer, como eu digo para vocês, quem é aluna já sabe, isso é fé. Caleb foi um homem de fé. A visão dele parecia tudo destruído, igual todo mundo estava vendo. Na visão dele, era gigante, eles não iam conseguir, eles eram mais numerosos, eles eram mais fortes, essa era a visão dele. Mas ele declarou, nós vamos possuir a terra, nós vamos devorar, como pão, a gente vai devorar esse desafio, por quê? Porque Deus está conosco, porque a promessa dele, porque ele prometeu terra que mana leite e mel, porque ele prometeu uma vida abundante para nós. Então, a partir de hoje, eu não vou declarar o meu saldo da minha conta bancária, eu não vou declarar o problema que tá no meu casamento, eu não vou declarar se eu tô acima do peso e eu tô gordo, eu não vou declarar uma dificuldade, uma doença, um problema, de jeito nenhum. Eu vou declarar o que eu acredito. E eu acredito de todo o meu coração, que a promessa de Deus é muito maior do que o que eu tô vendo hoje.
A promessa de Deus é muito mais viva, muito mais forte, muito mais verdadeira do que os meus olhos podem ver. De verdade, meu bem. Se você sair daqui declarando a tua fé, e você já sabe o que é fé. Quem aqui sabe o que é fé? Fé é assim. Primeiro você coloca o pé, completa a frase aí. Completa a frase. A partir de hoje, declare a tua fé. Eu lembrei de algo aqui rapidinho que eu quero falar pra vocês. Eu vou passar uns 2 minutinhos só do horário, mas de coração acredito que isso vai te ajudar. Tenho certeza que algumas pessoas que me acompanham há mais tempo já ouviu isso, mas pode ser que outras não. Olha só, quando eu fui casar, há muitos anos atrás, não tinha casamento de dia, não era famoso casamento de dia, tá? Como é hoje. Ó, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Ai, vocês são demais. Na época, não tinha casamento de dia, tá, gente? Não era comum o casamento de dia, então era difícil no buffet, era difícil roupa. Eu fui atrás de vestido pronto, não tinha, porque era tudo cheio de brilho, de coisa. Na época que eu fui casar, era muito... Tava no auge aqueles casamentos à noite, cheio de brilho e tudo mais. E o meu sonho era casar de dia. E de todos os problemas e dificuldades que eu passei pra realizar o meu sonho, um deles era o tempo. Então eu marquei o meu casamento em agosto, que é seco, tá? É seco, não chove em agosto, é seco. E eu marquei na época lá, antigamente, né? Hoje tá o clima muito mudado, mas na época era muito assim, sabe? Não chovia em agosto, era seco, vento, que é poeira, aquela coisa toda. Eu marquei o meu casamento em agosto, 30 de agosto. E aí eu passei um ano orando pelo meu casamento. Para que Deus cuidasse do tempo, para que ficasse perfeito, para que fosse um dia agradável. E eu orava. E toda vez que eu falava sobre o casamento, que eu falava com alguém, as pessoas falavam assim, e se chover? Aí eu falava, não vai chover, não vai chover. Deus é o Senhor do tempo, não vai chover, já tá tudo certo, tá tudo combinado. E, enfim, o que aconteceu? Na semana do casamento, era no sábado, 4 horas da tarde o casamento. Presta atenção aqui. Sábado, 4 horas da tarde. Quando foi quinta-feira à noite, eu morava num apartamento. Tava meu pai e minha mãe cheio de presente. O apartamento não tinha onde andar. Então assim, na porta do meu quarto, eu tinha que pular pra cama. Então nós casamos no mesmo dia, Camila. Só que eu casei 30 de 8 de 2008. 2008, E aí, o que acontece? Na quinta-feira à noite... Mulher, caiu um toró de chuva. Chuva. Vocês não têm noção. E aí, eu virei a noite inteira na janela do apartamento, olhando aquela chuva. Aquela chuva. E a noite inteira eu fiquei pensando, e aí? Porque assim, não tinha cobertura. E o meu marido canta, e eu falava, bom... Só se lá o Júnior pegar e chamar o pessoal pra dançar e falar, olha, vamos dançar na chuva. E enfim, que tem uma música aí, né? Vamos dançar na chuva. E eu fiquei conjecturando todas as opções. O que poderia ser, o que não poderia ser, o que eu ia fazer. Eu tinha planejado 1 ano aquele casamento. E era um casamento onde as madrinhas usavam chapéu por causa do sol, aquela coisa toda. Então, meu sonho era um casamento americano na época. E eu, tipo assim, e era uma coisa que não existia, então era novidade, as madrinhas usar chapéu, gente, foi terrível. E eu passei a madrugada inteira naquele sofrimento. E a única coisa que me vinha à cabeça eu não posso falar do meu medo, eu não posso falar da incredulidade que eu tô sentindo agora. E eu fiquei quieta. A noite inteira eu não abri a minha boca. Apesar do medo, da tristeza, tudo. De manhã o Júnior chegou em casa pra gente fazer os últimos preparativos do casamento na sexta-feira. Ele chegou e eu estava assim, um lixo. Com uma olheira desse tamanho. No meu rosto dava pra ver que eu tava triste, infeliz. E ele olhou e fez como Caleb. Ei, que isso? Vai, menina, vai vestir roupa logo e vamos sair. Eu tava assim, sabe, acabada, com um pijamão, na mesa, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã. Triste. E o Júnior fez isso. Ei, bora. Para de frescura, vambora.
E aí eu fui num carro, ele foi num outro com o amigo dele, a gente resolveu as coisas de... E aí, naquele dia, ficou frio no dia, ficou frio, sabe, assim, porque choveu, ficou um frio e eu orei, mas eu não conseguia falar, e eu orei em línguas, muito, muito, muito na sexta-feira. O que eu quero te dizer? No sábado, tava um calor insuportável o mês todo, né, de agosto. No sábado, foi um dia perfeito. Foi um dia tão perfeito, não choveu, o clima ficou ameno, o dia ficou lindo. Então, a questão do chapéu e tal, porque assim, 4 horas da tarde todo mundo ia derreter. A maquiagem ficou intacta, ficou tudo perfeito. Deus criou aquele dia muito perfeito pro meu casamento. Mas eu não abri a minha boca na prova que eu tive. Todos nós, gente, nós somos provadas. Todas nós somos provadas. A minha pergunta para ti é, na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora do desafio, o que você faz? Você abre a tua boca praguejando? Você abre a tua boca declarando incredulidade? Você abre a tua boca falando que vai ser muito difícil mesmo, que você tá sozinha, que você não vai conseguir, que Deus te esqueceu? O que você fala na hora da dificuldade? O que você fala na hora do desafio? Deus hoje fala para mim e para você. Eia, eia, eia. Diz aqui pra mim, tem alguém nova no nosso Clube Café com Gás? Tem alguém que é a primeira vez aqui no nosso Clube Café com Gás? Se tiver alguém, coloca aqui primeira, que nós queremos te receber com o valor que você merece. As palavras que soltamos são como imãs nos nossos resultados, perfeito. Tudo que eu estava precisando escutar hoje. Ai, que bom, Camila. Eu vou possuir. Nossa, estava precisando muito dessa palavra, porque às vezes sou eu quem fala essas palavras negativas para mim mesma. Muitas vezes a gente faz isso, né? Hoje essa palavra está sendo para mim, estava precisando escutar. Amém. Este é meu clube. Quando a boca cala, o inferno não escuta. Perfeito, Camila. Perfeito. Olha só, deixa eu dar um recado pra vocês. Hoje me atrasei um pouquinho, mas foi por um bom motivo. Eu senti de contar essa história pra vocês. Deixa eu dar um recado. Dia 16, quinta-feira, eu vou fazer uma condição exclusiva, uma oferta exclusiva pro meu treinamento de planejamento. Quem planeja, realiza. Será algo inédito que eu não fiz essa oferta ainda aqui na internet, talvez eu não vá fazer. Então, a sua oportunidade de se tornar minha aluna, a sua oportunidade é essa. O que você vai fazer? Você vai entrar no grupo VIP, que tá o link na minha bio. Você vai entrar lá. Lá neste grupo você vai receber já um vídeo te explicando sobre essa oferta. E quinta-feira, somente quinta-feira, das 9 às 19, depois não tem mais esse valor. Das 9 às 19 você vai receber o link com esta oferta e também um bônus, um presente, porque tudo que eu faço é assim. É sempre exagerado, é sempre desejando mais. Então eu quero ver você, eu quero que você que não é minha aluna ainda se torne minha aluna. Te vejo lá, tá? Beijo no coração, Deus abençoe. Ah, tem aula rara, viu, gente? Tem aula rara fervendo lá. Vou começar, vocês bateram uma meta, vou começar agora a nossa aula rara. Beijo no coração, meu bem, tchau.